Pessoal, atividade de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre modelagem em caixa preta, tá? Em que vocês vão aplicar para mim no sistema aí de fanplate dois métodos. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem um método. Na prática aqui que eu vou estar subindo ela para o CIGA, tem uma introdução, eu não vou fazer a leitura disso aqui agora. O objetivo é a partir de uma resposta degrau, tá? Que são os métodos que a gente está vendo aqui nessa aula de hoje, obter funções de transferências, como essas funções de transferências aí apresentadas nas equações 1, 2 e 3. Só que a gente vai fazer isso para o sistema fanplate. Para isso, a gente vai estudar dois métodos, tá? O método da resposta ao degrau com 3 parâmetros e o método de Miller. Ok? Bom, antes de entrar especificamente em cada um dos métodos, vamos entender primeiro o que é o degrau. Então, eu vou voltar lá no sistema de tanque que eu estou trabalhando. Então, deixa eu passar para cá e deixa eu simular. Bom, primeira coisa, resposta ao degrau. O que vocês querem pegar? Primeiro, procedimento. Leva o sistema para o ponto de operação. No meu caso aqui, o ponto de operação é 75 centímetros. Então, eu fiz o sistema sair de uma condição inicial, pode ser ele meio cheio ou tanque vazio, aqui no meu caso, e espero o sistema alcançar o ponto de operação. Uma vez que ele alcançou o ponto de operação, eu vou perturbar esse sistema de forma que eu conheço essa perturbação, então eu dou uma perturbação no sinal de controle, eu faço uma alteração no sinal de controle e tanto para mais quanto para menos, que no caso é essa alteração que eu estou fazendo aqui na parte de baixo, então essa variação brusca que eu dou aqui em 1500 segundos, dele saindo de 7,52 para esse outro valor aqui de... Deixa eu só dar mais um zoom. Então ele saindo aqui de mais ou menos 7.5 para 7.75, ok? É o sinal de controle suficiente para eu conseguir perceber essa variação na dinâmica do sistema. Então, quando eu dou essa perturbação, eu estou proporcionando ele um estímulo ao degrau, porque eu dou a variação e mantenho essa variação por um período de tempo. Então, eu dou tempo suficiente para o sistema sair do ponto de operação e estabilizar em uma nova posição, tá? Bom, nesse momento, quando eu aplico o degrau, eu passo a ter dois transitórios. Eu passo a ter esse transitório de subida, que foi quando eu introduzi o degrau, e passo a ter esse transitório de descida, que é quando eu retirei o degrau. Então, que os dados que me interessam? Me interessam ou o transitório de subida, ou me interessa o transitório de descida. Seja para um degrau positivo, em que eu aumento o sinal de controle, o sinal de estímulo da planta, ou para o degrau negativo, em que eu diminuo o estímulo da planta. Então, eu começo com um transitório de ele caindo, né, para um novo ponto de operação e ele retornando para o ponto de operação. De forma, eu tenho um transitório de subida e um transitório de descida. Aqui está o transitório de descida, aqui está o transitório de subida. Bom, aqui é só um exemplo para que vocês vissem, né, como que é essa questão de estar programando aí o degrau. Então, é basicamente essa cara o que vocês vão ter que fazer. Sim, Henrique? Eu queria saber para que isso serve. Agora você vai fazer a modelagem em caixa preta, Henrique. Não, sim, mas para que serve eu usar o estímulo ao degrau, essas coisas assim? Isso que eu não entendi. Você conhecer a dinâmica do seu sistema. Então você dá um estímulo e como é que ele responde. Então você quer pegar agora na prática como que seu sistema responde, qual que é a dinâmica dele. Então é Ah, isso tá, entendi. então é isso que você vai tentar fazer, tirar parâmetros da dinâmica, Entendi.
tá certo? Certo. Para fazer esse procedimento na prática, um das métodos é aplicar o degrau. Aplicar o degrau é isso. Bom, então, voltando para a prática. Então, uma vez que você tem o degrau, o que vai acontecer no seu sistema? Se a gente está no método da resposta ao degrau com 3 parâmetros, tá? Ele resulta para mim em um modelo de primeira ordem como aquele apresentado na equação 1. Então, é esse modelo aqui que vocês vão obter para mim hoje. Então, vocês vão ter que achar o parâmetro K, o parâmetro θ e o parâmetro tal. Por isso, 3 parâmetros. Que são quem? É o ganho estático, é o atraso ou tempo morto e a constante de tempo do sistema. No método de resposta ao degrau com 3 parâmetros, tá? Aqui tem um texto que eu explico melhor o que é cada um desses parâmetros que eu faço. A gente faz isso através da análise gráfica. Bom, o que a análise gráfica vai me dar? Ela vai me dar justamente o ganho K e ela vai me dar o atraso, que aqui no caso o θ é igual a L, tá? Nessa figura aqui o θ é igual a L. E basta eu fazer isso a partir daquela resposta ao degrau. Como? Eu vou ter que vir na resposta do meu sistema e selecionar uma janela de dados. Qual janela de dados que me interessa? A janela do transitório. Seja o transitório de subida, seja o transitório de descida, naquele momento em que eu entrei com a perturbação no sinal de controle ali, que eu modifiquei o sinal de controle, tá? Quando eu faço isso, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo obter uma curva mais ou menos desse tipo. O que eu tenho nessa curva? Eu tenho a resposta do sistema só na janela que me interessa, tá? Que no caso aqui eu cortei a janela de tempo lá de 1400 a 2000 e alguma coisa segundos ali, 2000 e poucos segundos, que eu obtenho somente aquela parte do transitório, que é isso aqui que me interessa analisar. Então eu já fui lá e já cortei um pedaço tanto da resposta do sistema quanto do sinal de controle para aquele mesmo intervalo de tempo, tá? Então, olha, o degrau começou aqui e uma vez que eu dei o degrau, que foi essa mudança abrupta do sinal de controle, o que aconteceu para mim? O meu sistema saiu da referência e foi estabilizar em um novo ponto de operação. Sim, Felipe. Como que você cortou essa parte específica do gráfico mesmo? Você pode mostrar novamente? Ô Felipe, porque é onde eu tenho um transistório, é onde o meu sistema mudou. Se você... Não, eu falo assim, porque eu... como que você... Ó, eu fui lá e cortei no Você vetor. só- Eu peguei um vetor aí. de dados lá, fui lá e peguei. O que me interessa não é o transitório. Sim, Onde que eu dei o estímulo ao degrau? Onde que eu comecei o degrau? Com 1500 segundos. Então me interessa pegar um pouco antes e pegar essa parte em que meu sistema está mudando. Antes dele estabilizar, quando ele estabiliza novamente. Então é essa janela de tempo que eu tenho que cortar. Então eu peguei aqui de 1450 e vim até 2200 mais ou menos aqui, que é em que eu pego essa janela de tempo aqui, que é onde tem um transitório. Ó. É aqui que o sistema está mudando, é aqui que ele tem dinâmica. O resto ele está constante. Então é esse trecho aqui que eu devo analisar. Se ele está constante, não tem Sim, variação aí- nenhuma. não, entendi. Aí você fez isso direto no código? Sim, é só recortar o vetor. Aí. Ah, tá. Tá certo, beleza. Beleza? É só recortar o vetor lá e fazer um novo plot desse trecho aqui que eu estou sinalizando aqui. No meu caso lá, só um minuto, tá, Henrique? No meu caso, especificamente aqui, ó, eu fiz lá, peguei o trecho de 1400 a 2500 segundos, ó. Foi o trecho que eu fui lá e peguei. Pronto. Que é esse trecho que você vê aqui plotado no gráfico 2. Pera lá, deixa eu só ver aqui. Gráfico 2. Esse gráfico aqui, ó. Então lá tá de 2 a 2.500, ó. Pronto, é esse gráfico de dados que eu tenho aí plotado. Ok? É só um recorte mesmo. Vai lá na Entendi. resposta do sistema e recorta. Pronto.
separa os dados. Era isso mesmo que eu queria saber. Então você vai Tá lá bom. e Obrigado. de nada. Henrique, Que eu achei que o Felipe tava perguntando era outra coisa. É porque pra ele, essa janela sair, tem que fazer uma outra configuração. Porque do jeito que a gente tava fazendo antes, a gente tava tendo o código e o plot, tipo, na parte superior direita. E aí a gente não conseguia mexer, a gente não conseguia dar zoom no gráfico. Eu pensei que era isso que ele tava perguntando. E tem uma configuração que dá pra fazer, que depois dá pra ajudar ele, pra mostrar como é que corta o gráfico. oi? Não entendi. É porque no nosso Python, tipo assim, tem um código e na parte superior direita, em vez de estar ali no explorador de variáveis, a gente estava em plots. E aí, como a gente estava usando esses plots, a gente não conseguia mexer no gráfico. A gente não conseguia cortar ele. Então, se você for na configuração dos consoles, ele aparece. Pera aí, você tá falando coisas diferentes, Henrique. Uma coisa você deve estar falando, o que você deve estar se referindo é fazer o plot aqui na própria imagem aqui, ó. Ele aparecer aqui no console. Que é fazer o Sim. plot inline. Outra coisa é fazer o plot em uma janela avulsa aqui, janela externa igual eu tô plotando. Isso é configuração da sua IDE. Sim, é porque quando eu fiz o meu relatório, eu peguei uma parte específica e depois dei um zoom nele. Que eu pensei que era isso que o Felipe tava falando, que ele não tava conseguindo fazer. Não, ele tá perguntando como que eu separo os dados que precisa mesmo, Ah, não, então, beleza. Então. tá? Bom, pelo menos foi o que eu entendi, Felipe. Sim, era isso mesmo. Era a parte da programação em si, em que separa a parte específica do gráfico. Ok. Então, turma, voltando aqui. O que o método de 3 parâmetros faz? Aquela curva que eu separei de dados é essa curva que a gente está vendo aqui no gráfico da figura 1. Ok? Então, vou ter uma curva, dependendo, no meu caso, o sistema de tanque, ele é um sistema de primeira ordem, eu sei disso. Então, ele não me dá essa curva S. No caso de vocês, que vocês estão mexendo com o fanplate, a resposta de vocês vai ser o quê? Uma curva S, igualzinha que está na figura 1. O que a gente tem que fazer? Nesse momento aqui, onde que foi dado o degrau? Porque não aparece o degrau na figura 1. O degrau ele é dado no instante 0, tá? Então, se compara a figura 1 com a minha figura, que foi o plot que eu fiz aqui, ó, na figura... Pera aí, só um minuto. Na figura 2, quem cortou aquela figura que está lá no relatório, cortou ela nesse instante aqui, ó, 1.500 segundos. Então, é exatamente onde eu entro com o degrau. No caso do exemplo que eu estou fazendo aqui no sistema de tanque, o degrau foi proporcionado em quanto? 1.500 segundos. Então eu pego o meu vetor de escala de tempo, subtraio 1.500 segundos, o 1.500 segundos passa a ser 0. Então eu já começo a analisar a resposta do sistema a partir de 1.500 segundos. Ok? O que isso implica para mim? Isso implica para mim que o quanto o meu sistema demora a responder, que é esse trecho aqui determinado por L, tá? Por essa distância L. Isso representa para mim um atraso. Se você olha aqui, ó, nessa figura, eu dei o degrau no instante 1500. O sistema demora alguma coisa para ele começar a responder ou ele já responde de imediato? Parece que de imediato, né? Ele responde de imediato. O que significa então para esse sistema aqui? Existe para mim aquele parâmetro L? Como é, Lucas? Para esse caso aqui específico, qual que é o valor de L, que é aquela distância para o sistema começar a responder? 0. 0. Por que ele é 0? Porque o meu sistema não tem atraso. Ok? Bom, se eu já sei que o L eu tirei só observando a partir do instante que eu dei o degrau, o que eu preciso fazer agora? Traçar
uma reta, ok? Que aí agora tem duas formas de fazer essa reta. Para o sistema de primeira ordem, que é o meu caso aqui, eu vou tentar localizar a maior inclinação, vou traçar uma reta tangente, de forma que eu pegue a maior inclinação dessa curva de transitório. Para o sistema de segunda ordem, que tem essa cara aqui, eu traço a reta tangente ao ponto de inflexão dessa curva aqui, tá? Então, no caso de vocês vão ter que ver lá onde essa curva está mudando. É visual, tá, gente? Não tem que fazer cálculo, não tem que fazer nada. É falar, olha, acho que o ponto de inflexão está nesse ponto aqui. Então, vou traçar uma reta tangente a esse ponto. Tracei a reta tangente. Agora, basta eu tirar os parâmetros. Quem que é o valor de K? Vou deixar o K por último, tá bom? Vou deixar o K por último, porque tem duas formas de chegar em K. A constante de tempo, então, tal. Basta eu tracei a curva, os meus parâmetros são uma instante em que ela curva no valor que ele estabilizou, que o sistema estabilizou, com o momento em que ela corta o eixo X. Então, eu vou olhar simplesmente a distância, o segmento de reta AC ou o segmento de reta AB. A medida de distância aqui, lembrando que o eixo X ele está em tempo, então, olha, ela gastou para mim 10 segundos, o segmento AB é 10 segundos, então eu sei que minha constante de tempo do sistema é 10 segundos. Ou a distância AC é 12 segundos, a constante de tempo do sistema é 12 segundos. Tá? Então, basta vir nesse gráfico aqui e traçar a reta tangente. Ok? Traçou a reta tangente, você vai lá e retira cada um dos seus pontos. Observa que eu fiz dois gráficos aqui. Nesse gráfico, os meus dados estão normalizados, ou seja, o sistema parte de 0 e estabiliza em 1. Por quê? Eu normalizei o meu degrau. E aqui, no gráfico 2, deixa eu só abrir aqui, peraí. No gráfico 2, eu tô com realmente aquele recorte de dados que veio da resposta do sistema. O sistema estava em 75 e foi parar ali em 79 alguma coisa, quase 80. Ele vai parar lá em 79 e 55. Vamos arredondar aqui para a gente falar aqui mais fácil. Então ele sai de 75 e vem estabilizar aqui 79,55. Tá? Bom, se eu olho o ganho, como que eu calculo o ganho K? Se eu estou com esse gráfico sem ser normalizado, o ganho é ΔY sobre ΔU. Ok? Qual que é meu ΔY? 79,75 menos 75. Qual que é meu ΔU? O valor que eu tinha aqui embaixo, aqui 7,5225, se eu não me engano, mais os 25. Posso mostrar no código ali que vai estar até mais fácil. Então, ó, eu criei o vetor dando um degrau lá de 0,225. Então, eu sei que meu ΔU ele é de 0,25. E o meu ΔY, basta pegar os valores lá no gráfico. Como que eu fiz a normalização? Primeiro, eu subtraio o ponto de operação. Ok? Então, é o que eu estou fazendo. Eu peguei o meu vetor de dados e subtraí o ponto de operação. Quando eu faço isso, o que eu fiz com o sistema? Levei o sistema para 0. Se eu faço essa diferença aí agora, dividido pelo máximo valor que eu tenho nesse vetor de diferença, eu consigo normalizar ele entre 0 e 1. Ou, se eu não quero normalizar, a mesma coisa eu faço para U. Se eu não estou no gráfico normalizado, então eu tenho que ΔY... Peraí, só um minuto que eu digitei errado. Eu posso fazer aqui que ΔY ele vai ser igual ao 79
ou se eu quero fazer aqui, né, np.max de y1 .max de y1.1 menos a minha referência, que é quanto? 75. Esse aqui passa a ser o delta para mim, y. E o delta U? O delta U, eu sei ele direto, porque fui eu que introduzi ele. E eu sei lá no vetor meu, de sinal de controle, que o delta U que eu introduzi, ele é de 0,025, que foi quanto que eu dei de perturbação no sistema. Então, eu sei que o delta U, cadê? Onde que eu estou fazendo? Aqui, ó. O delta U ele é de 0,225. Bom, qual que é meu K? O K, que é o ganho estático, ele é justamente delta Y dividido por delta U. Nesse sistema aqui específico, se eu rodo aqui novamente, eu vou chegar ali no meu K. Cadê ele? Aqui, ó. K. Ele é uma variável cujo tamanho dela é... Peraí, que era para ter aberto. Fecha. Ele vale para mim 328. Negativo? Não era para ser negativo, não, é? Print K. É só uma coisa. Gente, espera aí, porque tá dando errado. Isso aqui tem que estar antes dessa subtração que eu fiz, que eu tô pegando o vetor normalizado. Ctrl X, então vou fazer antes de normalizar os dados. Por isso que ele tá dando errado. Pronto, foi. Isso aqui, ó. O meu K ele é um ganho estático, tá? De 20,19. Tá? Esse aqui é o ganho estático do sistema. O que que isso significa para mim? Quando eu venho aqui na figura 2, proporcionalmente falando, significa que para eu tirar o sistema de 75 e levar ele para 79, o ganho que eu tive que dar aqui embaixo, o sinal de controle que eu apliquei, ele foi amplificado na minha saída 20,19 vezes. É isso que a gente está falando. Essa amplificação da minha entrada, ele é para mim um ganho estático. Então, se eu estou trabalhando com os dados sem normalização desse jeito, eu calculo o K como eu mostrei agora. Se eu estou no gráfico normalizado, qual que é o ganho que eu tenho aqui sem fazer conta? Quanto que vale o ganho, gente? 1. Porque a minha variação de U é 1 e a minha variação na saída também é 1. Então, essa é uma forma de obter o modelo normalizado. Ah, Lucas, como que eu trago depois o ganho real do sistema para isso daqui? O ganho real do sistema, gente, ele só muda o ponto de operação. Então, ele só vai multiplicar. Ele não altera a constante de tempo, ele não altera polos, ele não altera nada. O sistema vai oscilar, o sistema vai convergir como a gente está vendo no sistema normalizado. Como que eu entro com ele? Basta colocar ele em série. Então, se você tem a função de transferência... Peraí. Aqui, ó. Então, a gente chegou na função de transferência. Se eu estou utilizando o sistema normalizado, o meu K vale quanto? 1. Na hora de implementar o sistema, para comparar com o sistema físico, você vai pôr aqui na frente dessa equação aquele 20,19. Resolveu o seu problema e você analisou tudo. Qual é a vantagem de trabalhar no espaço normalizado?
na hora de validar o sistema, uma vez que você está com um modelo local, que é o modelo linear, você tem a função step. Então você só informa qual é a função de transferência e dá nela o degrau, que é a função step. A função step, ela trabalha no espaço normalizado. Então o seu sistema sai de 0 e vai para 1. Isso é o degrau. Você está analisando essa resposta. Então é mais fácil de você comparar no espaço normalizado do que no espaço não normalizado. Então o que eu sugiro? Obtenham os modelos, ok? Obtenham esses modelos aqui. Ou, na verdade, obtenham os gráficos para tirar o modelo. Utilizem os gráficos no espaço normalizado. Vai ser mais fácil de você programar e comparar a resposta dos seus modelos, tá? Que comparação? Dá para você ter uma ideia de constante de tempo do seu sistema. Dá para você ter uma ideia do atraso. Se o sistema tiver atraso, você vê isso tudo no espaço normalizado. Depois, se você quer saber se seu modelo realmente está indo para onde deve ir, olhando a resposta do sistema, basta você multiplicar a função de transferência que você chegou pelo K, somando o ponto de operação. Assim você consegue comparar com a resposta não linear do sistema. Bom, então, gente, é fácil, não é difícil. Uma vez que você tem esse gráfico, você traça a reta, obtém o segmento AB, obtém o segmento AC. O ganho K a gente viu como que obtém. Substituiu na equação 1, você já chega na sua função de transferência de primeira ordem. Isso é o método de identificação de resposta ao degrau de 3 parâmetros. Se você utiliza o método de Miller, o que o método de Miller fala? Ele fala que a soma do atraso mais a constante de tempo dá em 63,2% da variação da sua saída Y. Então é essa relação aqui que você tem, que a constante de tempo mais o atraso ocorrem com 0,63 de delta Y. Então o que você vai lá no gráfico e faz? Esse 0,632K aqui, ó, é basicamente onde você tem o atraso, que é o L, mais o segmento AB. Então vai dar praticamente essa mesma resposta aqui. Diferença muito pequena entre um sistema e outro, tá? Que é o que propõe essa metodologia de Miller aí para 3 parâmetros. Então basta obter. Aí você chegou, você vai lá e lê, então você já tem a constante de tempo e tem θ. O K é obtido da mesma forma que no método de 3 parâmetros. O ganho K não muda o cálculo dele para o método de Miller, tá certo? Bom, então vamos lá na prática de hoje. Eu não corrigi o relatório ainda, então eu não sei como que vocês modelaram o sistema fanplate. O que eu estou fazendo? Eu estou dando as equações diferenciais do sistema fanplate, que é apresentado aqui na equação 7. Tá? É apresentado na equação 7. Então vocês vão ter que programar para mim essa equação diferencial 7. Bom, aqui eu dou cada ganho aqui do o que é cada uma dessas constantes, K1, K2, K3. Como que calcula elas? Está aqui a partir dos parâmetros físicos dos sistemas. E definir novamente os parâmetros físicos. Eu mudei a massa do sistema e eu mudei o coeficiente de atrito. Nesse momento aqui, só para deixar claro, eu estou fugindo um pouco do sentimento físico real da planta, tá? Eu estou agora supondo uma planta, estou criando uma planta que vai dar a resposta que eu preciso gerar para aplicar o método de resposta ao 3 degrau e a resposta de acordo com o procedimento aqui de Miller, tá certo? O método de Miller. Então eu preciso que nesse caso aqui específico eu tenha um sistema super amortecido. Ou seja, o meu sistema não pode oscilar.
Como o meu sistema não pode oscilar e esse sistema oscila naturalmente, eu alterei, então adaptei a massa, readequei a massa, readequei o coeficiente de atrito, mesmo que não faça sentido físico, para que a gente obtenha a resposta temporal que a gente precisa obter para aplicar esses dois métodos que a gente está estudando aqui. O que vocês vão fazer? No primeiro momento, cada grupo trabalha com um ponto de operação. Que vocês definiram para mim na prática 2. Então, lá da prática 2, vocês não escolheram um ponto de operação? Vocês vão continuar trabalhando com esse ponto de operação. Além disso, especifiquei aqui para todo mundo o período de amostragem. Então, todo mundo vai criar o vetor de tempo com 1 milissegundo. E vai implementar o código utilizando a biblioteca Python Control Library, tá? Então, a gente não vai fazer ele discreto, utilizando ali o método de Euler, igual eu passei naquele código de exemplo. Primeira coisa, vão implementar para mim o sistema não linear que está lá na equação 7 e vai gerar para mim uma sequência de degraus. Lembrando que cada degrau deve gerar uma perturbação de mais ou menos 3 graus. Então, vou pegar aqui como exemplo o Felipe. Felipe, eu não faço ideia qual que é seu ponto de operação. Mas vamos supor que seu... 32. Tudo bem. Então, o Felipe trabalha com um ponto de operação 32. O que ele tem que fazer? Para pegar a dinâmica do sistema, ele tem que fazer 32 mais 3,5 vai dar 35,5. Então, ele tem que tirar o sistema de 32 e levar para 35,5. Traz esse sistema para 32 e leva novamente ele agora. 32 menos 3,5 ali vai dar o quê? 28,5. Então, ele vai ter que achar quais são os sinais de controle que ele tem que entrar ali nesse sistema para levar o sistema para 35,5 e para 28. Por quê? Quando ele faz isso, ele vai conseguir obter esse gráfico aqui, ó. Um gráfico parecido com esse daqui. Outra coisa, o degrau ele é só mais 3,5 e menos 3,5? Não, tá? Para modelagem, sim. Mas depois na validação você pode utilizar valores que estejam dentro dessa faixa. Ou seja, não pode ser maior do que 3,5 em amplitude, mas ele pode ser menor. Então você pode dar um degrau lá depois para validar o modelo de 1,5 graus. Por exemplo, o seu modelo ele tem que responder na dinâmica desse degrau de 1,5. Por quê? Porque está dentro da região de linearização. Então, a primeira atividade consiste em vocês obter um gráfico semelhante a esse daqui. Pessoal, eu não fiz, tá? Mas você pode proporcionar um degrau de subida e de descida que ele saia aqui, por exemplo, no caso do Felipe, dos 35,5 e vem direto para os 28,5, sem passar pelo ponto de operação. Ou seja, seria pegar esse ponto aqui que está em 3.000 segundos e dar continuidade nesse que está em 4.500. Eu tiro esse segmento intermediário. Posso fazer isso? Pode. Eu estou saindo do meu degrau positivo e indo para o degrau negativo. Ele me dá uma dinâmica completamente diferente. Tá certo? Então, é uma forma de fazer degrau, não tem que ficar restrito a isso que eu estou projetando aqui na tela agora, nesse momento. O que vocês não podem fazer? Nesse primeiro, no item 1, esse degrau não pode extrapolar os 3,5 graus. Ok? Claro? Dúvida? Beleza. Bom, no item 2, você vai obter para mim, você vai selecionar um degrau positivo, outro degrau negativo. Selecionou o degrau? Selecionei. Uma vez que eu selecionei o degrau, eu vou tratar meus dados, vou escolher se eu vou trabalhar com K normalizado ou se eu não vou trabalhar com o K, com os dados normalizados. Fica a critério da dupla, tá certo? Não tem problema para mim. E aplica o método da resposta aos 3 degraus. Você vai obter para mim aqui 2 modelos. Bom,
Depois, no item 3, você vai pegar esse mesmo segmento, esse mesmo pacote de dados que você utilizou no item 2. Então, por exemplo, deixa eu voltar no meu gráfico. Eu quero o gráfico 1. Suposição, eu escolhi esse degrau de subida, que vai estar aqui entre 1.500 e 2.000 segundos, e eu escolhi esse degrau de descida aqui, que começou em 4.500 e terminou aqui próximo de 5.000 segundos. Se eu escolhi esse pacote de dados, ambos os métodos é aplicado nesse pacote de dados. Se eu escolhi esse intervalo de tempo que começou em 3.000 e terminou aqui próximo de 3.500 segundos, ou se eu escolhi esse outro aqui que começou em 4.500 e terminou em 5.000, vou utilizar esses dois dados para os métodos, tá? Eu não posso mudar aí os pacotes de dados, senão dá errado. Bom, voltando lá, na prática. Então, obtenho os modelos para o método de Miller. Bom, valide as respostas dos modelos obtidos nas questões 2 e 3. Então, vocês têm 4 modelos para trabalhar. E vai aplicar isso, comparar isso com a resposta do sistema. Se eu estou fazendo validação, eu tenho que criar uma sequência de degraus diferente. Lembrando que o diferente aqui inclui amplitude diferente. Ou seja, eu não posso dar um degrau que vai fazer uma variação superior a 3,5 graus. Mas entre menos 3 e 3 eu posso escolher qualquer valor, tá? Obtém e compara para mim, plota tudo essa resposta dos 4 modelos. Plota, por favor, a resposta desses 4 modelos em um gráfico, porque só assim a gente consegue comparar as respostas desses modelos que você está obtendo. Obteve aqui no gráfico, no item 4, o gráfico de validação dos modelos. Faça uma análise qualitativa. Qual modelo descreve melhor a dinâmica do sistema? Lembrando que, apesar de você ter um modelo que foi feito para rampa de subida ou para rampa de descida, esse modelo ele tem que ser avaliado tanto para rampas de subida quanto rampas de descidas nas mais diferentes amplitudes, desde que estejam dentro da faixa que a gente está linearizando. Então, quem que teve o melhor desempenho? Você vai fazer uma análise qualitativa para mim daquele modelo que teve a melhor resposta. Na questão 6, você vai medir para mim, então você vai quantificar esse desempenho. Então, como que você vai fazer isso? Você pega as respostas dos modelos e vai calcular para mim o índice RMSE. O RMSE, gente, é aquele mesmo índice que vocês têm lá, viram lá na estatística. Então, eu deixei ele porque vocês já devem ter visto o cálculo desse índice lá em estatística. Então, é só calcular o erro quadrado médio do erro, tá? Então, é fazer uma somatória desse erro quadrado médio do erro. Bom, lá no texto no texto em geral, tanto na introdução quanto na seção 3.1, eu falo sobre controlabilidade do sistema e essa questão do sistema ser autorregulável. Então eu peço que, uma vez de posse dos modelos em mão, que aí vocês vão ter as constantes, vocês têm os parâmetros, para fazer uma avaliação da controlabilidade do sistema a partir da taxa normalizada de tempo morto, tá? Isso está relacionado aqui para mim nessa equação 5, relacionado à natureza do sistema, porque o sistema fanplate ele é um sistema autorregulável. Então, o que aquele valor lá dessa taxa normalizada de tempo morto, essa questão da controlabilidade, o que isso interfere para mim na natureza do sistema, o fato dele ser um sistema autorregulável? Condiz, não condiz? Como é que isso fica? E prepare, a última questão é preparar o código para entregar ele junto com o relatório, porque agora os códigos começam a ficar mais interessantes, está tudo padronizado. Lembrando, se no seu relatório tem 10 figuras, o seu código vai ter que gerar para mim essas 10 figuras, que eu vou compilar o código
e quero ver os gráficos que você colocou no relatório. Ok? Então é só comentar, já deixar o código pronto aí para entrega junto com o relatório. Dúvidas? Perguntas? Lucas, é um relatório totalmente diferente do primeiro que a gente fez, né? A gente não vai complementar ele, não. Não, é zero. Esquece agora que não tem nada a ver com o que tá lá mais, não. Agora você já parte. No primeiro a gente chegou no modelo. Vocês chegaram para mim aqui na equação 7. O que que eu tô fazendo agora? Padronizando o sistema. Então tá todo mundo trabalhando com o mesmo sistema. São pontos de operação diferentes? São pontos de operação diferentes. Mas em termos de valores, em termos de dinâmica, tá todo mundo trabalhando com a mesma coisa. Tá certo. A introdução, fundamentação teórica que a gente usou lá, não precisa colocar de novo, não, né? Precisa, porque agora o assunto muda. Agora você já não. Sim. Agora. Os outras metodologias, por exemplo, expansão em série de Taylor. Não, porque agora a sua revisão de métodos lá já tem que ser método resposta ao degrau, de 3 parâmetros, método de Miller ou outro método lá qualquer que a gente vai ver aí nas próximas práticas. Na próxima prática. Certo. Beleza, Tá? obrigado. Então, o que você disse no primeiro relatório, nessa parte de introdução e na parte de métodos, não repete aqui. É que agora você atualiza ela para o que a gente viu na prática 3 e na prática 4. Tá certo. Certo? Beleza. Pessoal, eu espero que vocês consigam implementar. Eu já vou subir eu já vou subir o guia de prática para o SIGA. Eu não subi ele ainda, não deu tempo. Encerrando a chamada aqui, eu já coloco ele no SIGA para que vocês possam fazer o download. Ok? Me dê só um minutinho, gente, por favor, que tá chamando aqui no portão. Eu já volto aqui para finalizar a aula. Por favor, me dá 3 minutinhos que eu tenho um recado importante para dar aqui para a turma. Só atender o portão ali. Gente, desculpa aí a interrupção, mas precisava atender ali que era os Correios. Turma, sobre a prática, alguém tem dúvida? Alguma questão? Aqueles trechos, não sei se foi o Gustavo ou se foi o Henrique, eu não lembro quem me perguntou, mas os trechos ali de vetor você vai cortar na mão mesmo. Seleciona o intervalo, pega a posição e faz esse corte na mão, selecionando no vetor ali o trecho que te interessa, tá? Sobre o trabalho, nós temos para o dia 13 de março um trabalho sobre modelagem para que vocês me entreguem, na verdade. Semana passada, se eu não me engano, eu e o Walter, nós demos retorno sobre a análise, sobre a proposta, né, de sistema que vocês apresentaram pra gente naquela atividade anteriormente. E o que eu vou fazer? Essa semana ainda, tá? Eu vou publicar aqui no Teams essa atividade, os detalhes dessa atividade de modelagem. Então, vocês vão trabalhar com esse sistema que vocês propuseram para fazer a modelagem, mais o sistema que a gente vai dar. Lembrando que eram 2 sistemas para se fazer a modelagem. E, basicamente, vocês vão fazer para mim a modelagem em caixa branca e a modelagem em caixa preta, usando esses métodos que a gente está fazendo aqui na prática, aplicando nesses sistemas aí que a gente tem definidos. Aí, as questões de especificação. Olha, eu vou ter que fazer... Todo esse procedimento é a dupla que vai decidir qual é o ponto de operação para o sistema 1 ou para o sistema 2. E as instruções estarão
em detalhes, né, nesse arquivo texto que eu vou deixar aqui para vocês no Teams, quando eu abrir a atividade. Lembrando que vocês vão ter, hoje é dia 10, então eu vou postar ela no máximo até sexta é dia 12, então está sendo uma atividade entregue com 30 dias de antecedência. O que eu sugiro, a modelagem caixa branca, ela é uma modelagem que demanda tempo, vocês viram isso lá na modelagem desse sistema FunPlate. Então, aproveita a semana que vem, que é a semana de estudos autônomos, para dar uma adiantada no trabalho, porque depois vai ficar apertado para a turma, porque vai surgir outras atividades aí das demais disciplinas que vocês estão cursando, para ser entregue mais ou menos nessa data aí do dia 13. Então, para não sobrecarregar, aproveitem a próxima semana para adiantar o trabalho. Talvez a parte mais difícil desse trabalho seja a modelagem caixa branca. Então tem gente com sistema de quarta ordem, tem gente com sistema de quinta ordem. A gente fez algumas sugestões na correção. Isso demanda tempo para considerar tudo e apresentar a lógica de modelagem. Então não deixem para a última hora, para depois não faltar tempo e entregar trabalhos, porque o trabalho, se eu não me engano, ele vale 20 pontos. Não lembro de cabeça, tá? Tô falando esse número aqui, mas eu não lembro de cabeça. Mas é algo nessa proximidade. Então aproveitem a próxima semana. Até quarta-feira pra gente é recesso. Quinta e sexta eu tô online de novo. Seja em relação a essa atividade que eu tô passando hoje, ou seja em relação ao trabalho. Se tiver dúvida, entra em contato por e-mail ou por mensagem. Não espera a próxima semana, que metade do tempo de trabalho já terá passado. Já vai estar completando basicamente 2 semanas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí durante o carnaval, né, que seria carnaval, que não vai ter carnaval esse ano, entrem em contato que eu tento responder. Talvez até antes mesmo eu respondo o e-mail de vocês aí durante a semana de ensino de estudos autônomos, né, que é o que está previsto. Qual que é o seu e-mail mesmo, Lucas? Fazendo um favor. É LQS, deixa eu digitar ele aqui que vai ficar mais fácil, que eu coloco ele no chat aqui agora. lqsoliveira@cefetmg.br. Tá no chat aí. Beleza, obrigado. Aí, né, pra você tirar essa dúvida, eu já tenho que mandar a minha dúvida, ou a gente pode agendar, tipo assim, 10 minutos para conversar? Ô Felipe, depende da dúvida. Normalmente manda, que se eu conseguir entender eu te respondo por texto mesmo. De repente sua dúvida ela é simples. Se a dúvida for mais complexa, aí a gente tenta marcar um horário, eu faço esse atendimento por vídeo, por chamada. Beleza, então. Obrigado. Tá? Fica as duas portas aí abertas. Ô Lucas. Sim, Gustavo. No meu caso, foi que tipo assim, a gente teve que ajustar algumas coisas, tipo aprovação pendente da proposta. Só que ainda não teve a resposta de novo. Eu e o Walter, era para ter olhado isso ontem, para dar essa resposta para vocês ontem. Acabou que a gente não conseguiu sentar, a gente vai fazer isso essa semana. Então, antes de eu enviar o trabalho, você vai ter essa resposta sua aí. Ah, tá tranquilo então. Tá tranquilo? Ô pessoal, então é isso hoje. Tô encerrando a aula. Vou pedir para vocês só um pouquinho de atenção aí com o horário, tá? Eu dou 5 minutos aí de atraso, de tolerância, mas com 5 minutos eu inicio a aula. O pessoal tá chegando muito tarde, eu não vou ficar aqui esperando vocês a manhã inteira, não. Então cheguem mais no horário aí do início da aula. Lembrando que eu dou 5 minutos de tolerância para iniciar a aula. Então às 8h55 eu inicio a aula. Hoje muita gente não tinha chegado e perdeu uma parte inicial aí da aula. Ok? No mais, gente, bom feriado, bom trabalho para vocês na próxima semana. Lembrando, próxima semana não tem aula síncrona de nenhuma disciplina, então ela é uma semana livre. Façam um bom uso dela e até daqui 15 dias, então, na nossa aula de novo de laboratório. Nesse meio termo, tá? Dessa semana para a próxima, eu vou fazer a devolução do relatório. Então vocês já vão ter a correção do relatório no máximo até semana que vem. Se Deus quiser, eu já despacho isso para vocês também. Dou retorno sobre a correção do relatório. Perguntar, Felipe? Não.
Falou, abraço. Abraço, gente. Bom final de semana, bom trabalho pra todos. Valeu. Antes de eu sair...